Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muito interessante que Paulo conecta esse capítulo, a primeira porção de Romanos até o 11, com a parte prática agora, com a compaixão de Deus ali no versículo 1. Nós estávamos falando das versões no intervalo. Na outra versão fala as misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Oikitirmos é a palavra. Compaixão, piedade e misericórdia. Entranhas nas quais a compaixão reside. Um coração de compaixão. Não existe serviço a Deus sem um pleno entendimento da graça. Não há possibilidade. Se não houver um pleno entendimento da graça, nós vamos ser que nem Caim. Nós vamos oferecer o sacrifício e vamos querer reconhecimento. É muito fácil de nós desviarmos e tendermos para esse lado. É o lado da religiosidade, que é um mal hoje que afeta, infelizmente, a massa cristã professa, de não entender a graça, ter medo de no arrebatamento ficar. Por isso que Paulo roga, ele roga os irmãos pela compaixão de Deus. Por que Paulo pode rogar agora para a compaixão de Deus? Porque desde o capítulo 1, Paulo vem trazendo as verdades. Os gentios negaram a Deus, tiveram testemunho da criação, negaram a Deus, cometeram torpices em seus próprios corpos, como nós vimos lá. Deus os entregou às paixões. Os judeus que foram privilegiados tiveram acesso a Deus através da lei,
através dos profetas, através de Moisés, através de Arão, do sacerdócio levítico, da instituição do templo. Eles tiveram todas as figuras diante deles. E o que diz lá quando nós lemos sobre os judeus? Eles também falharam. Eles foram muito mais responsáveis, privilegiados do que os gentios, e mesmo assim falharam. E o que o versículo fala? Para que toda a boca esteja fechada diante de Deus. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer, nenhum só. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Romanos capítulo 3, nós lemos. Então Deus encerrou o homem natural e o homem religioso embaixo do pecado. Estávamos vendidos pelo pecado. O irmão dá um exemplo quando uma criança com as mãos sujas arrumando uma cortina branca. Nós vamos manchar. Nós vamos contaminar por causa do pecado. Quando a gente não tem o entendimento da graça, que foi o que Paulo foi desenvolvendo ao longo desses capítulos de Romanos. Que nós temos uma luta interna no capítulo 7, no capítulo 8, uma nova lei que opera em nós, a lei de Espírito em vida. Agora temos o Espírito Santo. Então Paulo trouxe essas verdades todas. Trouxe a verdade que nós éramos inimigos, que Cristo morreu por nós enquanto éramos inimigos. Então esses pensamentos voltam a todos os méritos a uma pessoa só. A pessoa do nosso Senhor Jesus. E quando nós vamos agora tratar da nossa responsabilidade, o apóstolo Paulo vai rogar pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, aqui fala compaixão, a outra versão fala misericórdias, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto racional ali, inteligente, pode ser traduzido, está conectado com tudo que Paulo vem desenvolvendo até aqui. Se nós começarmos a estudar o livro de Romanos a partir daqui, vai ficar um vazio, vai ficar um espaço vazio. Porque Paulo tratou coisas importantes antes. Que Deus nos elegeu antes, nos escolheu antes, nos salvaram. Que nos propósitos de Deus Ele vai salvar. Com esse entendimento que é por graça, que nós não temos méritos nenhum, agora nós podemos nos apresentar a Deus. Não querendo reconhecimento, em humilhação, como ele cita no versículo 3 ali, que ele fala um pouco sobre não saber mais do que convém saber. Versículo 1 de novo. Corpo vivo, santo e agradável a Deus. Por que nós podemos ser agora agradáveis a Deus? Unicamente quando nós estamos firmados na obra que Deus fez. Não há outra possibilidade. E isso levanta uma questão bem interessante, né? Porque as pessoas dizem, não, mas e fazer o bem? Fazer o bem é bom, muito bom, mas com que intuito eu estou fazendo o bem? Os espíritas fazem o bem, fazem caridade, mas é um intuito egoísta. Eles estão fazendo porque eles acreditam que na próxima vez que eles voltarem eles vão ter menos karma. É um pensamento egoísta. Nós temos que ter a graça firmada no nosso coração. Não tem como nós apresentar nosso corpo sem estar baseados na graça. É um ponto fundamental, é um degrau fundamental. Para servir, nós temos que poder confessar a Deus como nosso Pai. Abba, Pai, fala Romanos. Podemos chegar agora como Pai. Por quê? Porque nós somos obedientes, porque nós reunimos, porque a gente lê a Bíblia? Não. Porque nós somos comprados e agora, sim, Deus fez toda a obra, Deus nos lavou, estamos aptos a apresentar. É como o pai do filho pródigo. Quando o filho volta, o pai manda botar a melhor roupa, o pai manda botar calçados nos pés, o pai bota o anel. É Deus que faz tudo. Temos que entender isso e confessar que o que Deus dá em nossas mãos ainda, nós deixamos cair. Nós somos falhos. É interessante, nós somos muito propensos a esquecer quando nós somos perdoados. A gente esquece muito rápido quando alguém releva alguma coisa para nós. Mas somos muito diligentes em cobrar quando alguém pisa no nosso calo. Então nós somos lentos em perdoar e rápidos para julgar. Temos que pensar que Deus foi longânimo conosco.
Deus teve paciência até nós escutarmos o Evangelho e crermos e voltarmos para Ele, né? Mas a gente pode olhar, cada um tem a sua história particular com Deus. A gente pode olhar quanto Deus foi paciente conosco. E ainda hoje. Então, partindo desse ponto, que nós entendemos a graça, que nós não perdemos a salvação, nós podemos dar o próximo passo agora de querer ser úteis a Deus, apresentar nosso corpo. Agora sim, nós podemos dar o próximo passo. Por que eu estou frisando isso? Porque Paulo, ele repete lá, do versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós. Por que Paulo fala pela graça que me é dada? Se nós formos pensar no caso do apóstolo Paulo, quando Estevão foi apedrejaram Estevão, lá a Escritura diz que as vestes dos que apedrejavam Estevão foram guardadas aos pés de Saulo. Então Saulo sabia muito bem que ele foi muito perdoado, porque ele era um assassino, na verdade. Ele perseguia a igreja de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo está exortando esses irmãos, no versículo 3, porque pela graça que me é dada, olha, eu vou pedir para vocês por graça, porque eu não sou ninguém para poder exortar vocês em alguma coisa. Porque Paulo escreveu, né? Ele era os maiores pecadores. Então, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Então, o trabalho que nós somos encorajados a fazer e intentamos fazer tem que ser com esse mesmo motivo, graça e misericórdia. Auxiliar os nossos irmãos como nós somos auxiliados por Deus, como nós somos perdoados por Deus. Aí sim nós vamos poder partir, né, para as coisas práticas e sermos agradáveis a Deus. Sacrifício vivo, santo, vivo enquanto estamos aqui, santo é porque agora nós somos separados por Deus pelo sangue do Senhor, e agradável a Deus quando nós fazemos as coisas com entendimento. Se nós estamos fazendo, é porque privilégio, mérito nenhum. Aí nós podemos ser agradáveis a Deus. Nós podemos abrir lá em Gênesis o episódio de Caim. Lá fala que Deus agradou-se do sacrifício de Abel e não agradou-se de Caim. Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor das ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Essa passagem aqui é bem conhecida, né? Caim e Abel, ela é muito usada, é muito falada. E a primeira vez que eu li essa passagem, eu me recordo que eu não entendi. No meu pensamento humano, eu estava achando que Deus estava sendo injusto com... Quando nós vamos conhecendo Deus, sabendo que Deus é bom, como nós já lemos em Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, mesmo sem entender, como é que eu tratei isso? Que deu um conflito na minha cabeça. Deus é bom, o problema é eu. Então eu tratei esse assunto assim. E as coisas que a gente não entende da palavra, é um princípio de nós tratarmos. Deus é bom, é perfeito, né? Nós que temos algum problema de não conseguir entender as Escrituras. Mas, por graça e misericórdia, com o passar do tempo, algum irmão falando sobre essa passagem, eu consegui entender. Nós falamos essa passagem aqui para incrédulos, eles não entendem. Como que Deus não aceitou? Ele fez. Então, versículo 3. E aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra
uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim. Nós devemos perguntar por quê? Por que Deus atentou para uma oferta e não atentou para outra oferta? Deus, ele age em cima das coisas reveladas. Sempre avisa quando vai haver juízo. Nós podemos ver desde Adão, Deus sempre avisou. Deus tem um cuidado com o homem. E Deus, ele quer se revelar para o homem. E qual era a revelação que esses dois irmãos tinham? Bom, eles eram filhos de Adão e Eva. Com certeza, eles ouviram as histórias enquanto eles estavam no Éden. Qual era a proibição? E que eles foram expulsos do Éden. Com certeza, né? Eles eram uma família. Adão e Eva, Caim e Abel. E o que aconteceu? Quando Deus veio, eles fugiram atrás das árvores, se taparam com folhas de figueira, Deus não se agradou, houve um sacrifício. Gênesis 3, 21. O Senhor não tinha se agradado das vestimentas de folhas que eles fizeram, e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então Deus faz provisão a Adão aqui. Implicitamente está nas entrelinhas que houve uma morte. Se Deus proveu uma pele, um animal teve que morrer. E houve um sacrifício para Deus poder cobrir a transgressão deles. A roupa seria para agora, porque eles vão agora cardos, espinhos, né? Eles vão ser tirados no lugar de bênção e vão ser colocados no lugar agora de juízo. Correu o juízo depois da queda. Interessante que Abel, ele atentou porque eles sabiam disso. Ele atentou porque Deus fez. E vai lá e faz um sacrifício agradável a Deus. Maldita é a terra por tua causa. O que eu vou oferecer para Deus? Eu vou fazer, de certa forma, né, imitar o que Deus fez. Um animal inocente tem que morrer para mim poder ser aceito. Então, o sacrifício de Abel, ele é uma figura que aponta para Cristo. Abel não viu nada nele de bom para oferecer para Deus. Ao contrário de Caim, que é uma figura do religioso. 3. E aconteceu que, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O fruto da terra. Caim teve que plantar, teve que regar, esperar crescer. Eu não sei, nós não sabemos o que ele plantou, mas um lavrador, ele é um serviço árduo. Teve que capinar, tirar as daninhas, os espinhos. Tinha as pragas agora, gafanhoto, ele vai ter que tirar também, cuidar. Houve um trabalho imenso. E aí Caim vem e oferece o fruto do trabalho dele. Mas qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é glorificar o seu filho desde a eternidade. Adão foi criado lá, no meio do jardim. Adão é uma figura de Cristo. É o propósito de Deus. O filho dele no centro e o jardim, as árvores do jardim, figura são o povo que Deus vai prover para o seu filho. Então, o sacrifício de Abel apontava para o Senhor Jesus. O sacrifício de Caim aponta para obras, trabalho humano, mas contaminado pelo pecado, Deus não pode aceitar. Deus não pode ficar na presença do pecado. Tanto que ele teve que mandar o seu filho para poder nos comprar e nos tornar aptos, agora a nos apresentar. Voltando para o nosso contexto agora. Versículo 1. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Enquanto estamos aqui, depois de convertidos, nós temos coisas para fazerem. Coisas para serem feitas. Não para ganhar alguma coisa, mas por privilégios. Privilégios. Santo e agradável a Deus. Nós só podemos ser agradáveis a Deus quando nossos pensamentos forem igual de Abel. O que Deus pensa da nossa obra? Bom, Senhor Jesus, é por graça. É por graça porque eu fui comprado. Então, esse é um fundamento muito importante. É por isso que não é correto os irmãos que não entendem a graça partir o pão.
Porque a pessoa vai estar achando que vai estar contribuindo para a sua salvação. Partir o pão. Errado. É um privilégio poder fazer o que o Senhor nos pediu. Lembrar da sua morte até que venha. Então eu acredito que lá em Caim e Abel a gente consegue ver uma figura bem interessante sobre o que agrada a Deus e o que não agrada. E confessar que muitas vezes nós somos teimosos e queremos fazer as coisas na nossa vontade, no nosso trabalho, como Marta. Reclamarmos. Na sequência, Paulo vai entrar na questão dos dons. Exatamente nessa linha de pensamento que o irmão vem falando, a execução dos dons, ela não é algo para nos gloriarmos. Porque desde a concepção dos dons, é o próprio Senhor que nos dá. Podemos dar uma passada em 1 Coríntios 12, que vai falar um pouco sobre os dons. Paulo vai escrever como eles são instituídos, por assim dizer, rapidamente passar pelos capítulos. 1 Coríntios 12, versículo 1 em diante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra de ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro dom de discernir os Espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O intuito não é entrar no estudo diretamente dos dons, mas sim falar acerca justamente do serviço. Os dons são usados em serviço para o Senhor. Isso é um privilégio, como o irmão falou, é um privilégio que temos de poder executar algo para o Senhor que Ele mesmo nos serviu. Se podemos falar e se temos sabedoria para isso, entendimento, temos a ciência, o Senhor nos proporcionou isso. Nós não somos capazes de oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios ao Senhor, se não for pela própria ação dele em nós. Assim como o Caim e Abel, né? O fruto da terra estava pronto, teve que ser lavrado, tudo mais, estava pronto. Teve todo o processo de lavrar, teve todo o serviço, todo o trabalho. Mas há quem diga, mas o sacrifício dos animais também, teve que cuidar dos animais, né? Teve que cuidar, teve que tosquear se fosse um cordeiro, teve que lavrar a terra para poder plantar alguma coisa para ele comer, enfim, teve todo um serviço. Mas aí a gente coloca o peso do sacrifício, a vida, em relação ao fruto da terra. É muito mais difícil, até se for olhar na questão da ciência natural, assim, olhando naturalmente, é muito mais fácil você cortar uma cebola do que matar um coelho, matar um animal, qual que seja. Então, o sacrifício para o Senhor aceitável é aquele que não é teu sacrifício. É justamente em contraste com o que o irmão vinha falando. Ele apresentou o fruto da terra. O outro proveu um sacrifício, que com certeza foi mais doloroso. Muitas vezes para nós é mais difícil entendermos que não precisa do nosso trabalho. É mais doloroso entender que não precisa... para isso, não precisa que eu... Como é que eu não vou fazer nada, né? Eu tenho que fazer. O pensamento do homem é esse. Eu tenho que produzir. Eu tenho que fazer algo para poder destacar aquilo ali que está sendo oferecido. Porque senão não faz sentido, né? Receber uma recompensa sem que eu tenha méritos para aquilo, né? Receber algo de graça é algo que humanamente não é compreensível, né? Porque o homem realmente trabalha para receber o seu fruto. E entender a graça justamente é isso. É saber que, por graça, mesmo sem o teu trabalho, sem o teu reconhecimento, sem você fazer nada, o Senhor te recompensa e aceita o teu sacrifício na humildade. E isso de não reconhecer o teu trabalho é justamente reconhecer o Senhor e dar lugar a Ele. Então, acerca dos dons, Ele mesmo deu os dons.
E é um privilégio podermos executar algo para Ele com esses dons que nos foram providos, sabendo também que não é por nosso querer que estamos executando aquilo. E muitas vezes há o erro doutrinal de serem instituídos os dons. Muitas vezes o irmão não tem o dom de ser evangelista e ele é forçado a fazer aquele trabalho, porque é necessário, porque tem que levar o evangelho e tudo mais, e tal. Então, isso também não é uma maneira de sacrifício. Executar um dom em obrigação, isso não é sacrifício aprazível ao Senhor, né? Cada um tem o seu dom dispensado pelo Senhor, mas muitas vezes há esse erro doutrinal de se forçar algo em relação ao Evangelho, né? Querer que sejam intérpretes, querer que sejam pastores, querer que sejam pregadores do Evangelho, falar do Evangelho abertamente, é um erro doutrinal que infelizmente a gente vê acontecer. E a exortação de Paulo aqui em Romanos, exatamente isso. Cada um conforme a fé que lhe foi concedida para executar, usando o dom que Deus proveu. E não você procurar, mas eu acho tão bonito, né, falar, vou começar a falar agora, vou sair a panfletear e falar, mas às vezes não é o dom. Muitas vezes o irmão tem o dom de administrar, e cuidar das coisas do Senhor em assembleia, e ajudar os irmãos de uma outra maneira, ser o pastor, mas daqui a pouco está forçando aquele dom. Também é um detalhe muito tênue, né, que a gente tem que prestar atenção para não fazer algo pensando que vai agradar a Deus também. Muitas vezes a gente pensa que vai agradar, eu tenho facilidade para isso, né, mas muitas vezes não há um fruto, você não vê o fruto daquilo, porque não é algo que está vindo do Senhor. É algo que você gosta, é algo que você acha interessante, acha que está precisando, mas o Senhor sabe as necessidades de cada um, sabe a necessidade dos santos e vai prover em cada um o dom e vai prover a execução desse dom em assembleia. Então é importante olharmos para esse exemplo de Caim e Abel e sabermos que é por graça. Justamente o contexto é não trazer o eu à tona, né? O eu é muito presente no homem e aqui a exortação é justamente essa, né? Que cada um tem seus dons, cada um são diferentes dons e cada um o Senhor vai prover a execução na Assembleia à medida da fé que seja dispensada a cada um. Então é importante olhar para esse sacrifício lá de Caim e Abel, esse exemplo de Caim e Abel e trazer para hoje em contraste com o eu também, né? Então o Senhor age dessa maneira. É interessante que às vezes a gente passa batido pelos versículos e não alcança a profundidade que tem os versículos, né? Voltando para Gênesis 3, o versículo que nós lemos ali, o 21, parece que é um versículo que tem importância. E fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de pele. A tradução está peles, mas é pele. Um animal foi morto. A figura é um animal morto. E os vestiu. A gente pensa um animal morto, o que é um animal morto? Os judeus matavam tantos animais no sacrifício, né? O pecava, tinha que oferecer um animal. A Páscoa dos judeus tinha que oferecer um animal. Mas nós temos que nos dar conta, o contexto aqui. Ninguém tinha morrido ainda. A morte era desconhecida para Adão e Eva. Foi a primeira criatura que morreu. Esse animal inocente que Deus matou. E depois, Adão e Eva provaram os amargos frutos da desobediência, perdendo o seu filho, o Abel. Com certeza, a perda de um filho, eles tiveram um exercício em relação à desobediência. Eles entenderam muito bem o que é. Porque no primeiro sacrifício aponta para o que Deus ia fazer. Então, eles entenderam realmente, quando perderam Abel, o alto custo que teve a transgressão deles. Justamente cabe no nosso contexto, porque o nosso contexto aqui é que nós experimentemos qual seja a boa e agradável vontade de Deus. E é muito triste, né, pensar Adão e Eva provar a morte desse jeito, né, um filho. Uma coisa que não existia a criação. No projeto inicial de Deus não tinha morte. Foi introduzido por juízo, por causa da transgressão. Exaltando esses pontos, né, que foi a primeira morte, a cena se torna mais escura.
o exercício que eles tiveram. Vão ter que trabalhar agora, os espinhos, o peso, a maior dor deles foi a perda do filho. Nós podemos aplicar isso, os sentimentos de Deus também, entregar o seu próprio filho para nós. Porque nós, Deus fez a obra, é por graça, então eu sou salvo. Infelizmente alguns irmãos pensam assim, eu sou salvo, já não perco a salvação, então o que importa agora? Mas é o pensamento oposto. Houve um alto custo para Deus, um altíssimo custo. Nós cantamos hoje abandonado. O único homem que foi abandonado foi o Senhor Jesus na cruz. Durante as 3 horas de trevas que foi jogado sobre ele nossos pecados. Deu trevas sobre toda a face da terra. O que foi isso? Deus teve que se retirar por causa do juízo que estava caindo no nosso Senhor. É um pensamento que faz nós sentir no nosso coração o peso dessa obra. É quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, um filho prometido. O maior sonho de Abraão e Sara era ter um filho. Estéril, 90 e poucos anos, eles não tinham filho. Era o sonho deles. E Deus vai lá e promete: vou fazer uma geração de ti. E Sara ri, todo aquele exercício que eles tiveram. Abraão esperou por fé, né? A palavra fala por fé, Romanos fala de Abraão, fé. O pai da fé. Sem ver, ele creu. Ele é citado por Tiago pelas obras, mas lá fala que sem ver ele creu. Quando Deus pede o filho dele. Mas é para nós sentir o peso do sacrifício que foi necessário ser feito. Então quando Abraão pega a lenha e sai com Isaac, Isaac pega a lenha e sai por um monte que Deus tinha mostrado, foi fé mesmo de Abraão. Porque imagina o pai imolar o próprio filho. E foi necessário. Nós sabemos a história que quando Abraão levanta o cutelo, brada a voz e não deixa acontecer, mas dói no nosso coração quando acontece aquela cena ali. Então, nós temos em mente a compaixão de Deus por nós, o estado que nós somos tirados, de ruína, mortos em delitos e pecados, como a palavra nos fala, e a posição de graça que fomos colocados agora como filhos. É imensurável privilégio, deve nos alegrar quando a gente consegue alcançar o entendimento da graça, que é uma coisa que só Deus pode nos revelar, pode colocar nos nossos corações. E aí nós podemos entender quando o Senhor fala, aquele que der um copo d'água naquele que vem na condição de profeta, está fazendo a obra de Deus. Deus dá importância para as mínimas coisas, uma palavra, um versículo. O nosso coração aqui fala: não ambicionei as coisas altas. Versículo 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicionei as coisas altas. Nós somos muito propensos a querer fazer coisas altas, coisas grandes. Nós somos assim. Coisas que apareçam. Eu quero botar a vitrine da loja lá. Eu não quero botar um tijolinho. Não ambicionei as coisas altas. Nós vamos ser galardoados pelas nossas intenções. De tão bom que Deus é. Vai nos galardoar ainda. Quando a gente entra nesse capítulo aqui entendendo a graça, é um privilégio imenso que nós temos de entender a graça. Cada um de vós, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas com temperança. A sabedoria deve ser com temperança, tem que ser uma sabedoria experimentada. Se eu não passei para aquele exercício ainda, eu não estou preparado para exortar o meu irmão. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é exortar o irmão. Tem que provar. Com certeza, quando Adão e Eva, eles se arrependeram. Com certeza eles se arrependeram do erro deles. Pelos amargos frutos que eles colheram. Mas agora nós podemos nos apresentar a Deus. Então Paulo começa a dar instruções. Ele fala do corpo, não a verdade de um só corpo, que como ele traz em outras cartas, mas o corpo como funcionamento, exatamente como o irmão colocou. E Deus não precisa de nós. O irmão falou que dói, É por causa do nosso ego. Deus não precisa de nós. Quando o apóstolo Paulo foi preso, os irmãos poderiam ter chorado. Bom, agora acabou tudo. Não, Deus levantou outros irmãos, encorajados pela prisão de Paulo.
encorajados e depois eles foram pregar o evangelho. Mas, então Deus não precisa de nós. E quando nós somos omissos, nós perdemos o privilégio e Deus vai usar outro. Deus vai usar outro. Deus não precisa da gente. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então, os irmãos comentam que a primeira parte é a dedicação. Quando nós nos apresentamos, nós estamos nos colocando à disposição a Deus. E quando ele fala agora do corpo, versículo 4 em diante, é a consagração. É o que Deus coloca em nossas mãos para nós operar agora, obrar. A gente pode pensar nos dons como uma caixa de ferramentas. O irmão Evandro vai ganhar uma caixa de ferramenta, a irmã Dária vai ganhar sua caixa de ferramenta, só que cada um tem a sua caixa de ferramenta, e talvez as ferramentas que tem numa caixa não tem noutra, porque Deus opera diferente em cada um de nós. Deus vai usar o nosso exercício diferente, como ele vai citar lá os 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça, aqui repete, segundo a graça, não é segundo o mérito. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que Deus deu melhores dons àqueles que têm menos honra. É justamente por causa do nosso orgulho. Eu tenho dom. Não tem nada, ganhou por misericórdia. Os coríntios estavam usando os dons lá para exaltação própria. Trazendo desonra ao nome do Senhor. Quando algum irmão usa o seu dom para exaltação própria, ele está traindo os olhares para ele. É o que estava acontecendo lá em Corinto. O mau uso dos dons. Não faltava nenhum dom naquela assembleia, Paulo fala, não vos falta nenhum dom. E eles estavam usando da maneira errada. Diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E aí Paulo vai citar alguns dons. Não é uma lista completa. Não temos uma lista completa em nenhum lugar. Aqui ele cita alguns, em outras passagens ele cita outros. A multiforme sabedoria de Deus opera de diversas maneiras, conforme é necessário. O que cabe a nós? É nos separar do erro, lá no contexto de 2 Timóteo. Vasos para a honra, separados e idôneos para o uso do Senhor, para toda boa obra. Nos apresentarmos como vasos de honra separados. Isso que é a nossa responsabilidade. Isso cabe a nós. Quando falhamos nisso, perdemos o privilégio, perdemos a alegria de ver Deus agindo, a mão de Deus nas coisas, e Deus vai ter que tratar com a gente. Por misericórdia, Deus vai tratar conosco, vai nos ensinar, vai ter que nos humilhar, para nos colocar, ajustar o nosso andar aqui nesse mundo, dignos da posição em que nós estamos. Andarmos como filhos. Nós somos filhos agora de Deus. Então, graças a Deus que Deus é um Pai, agora que nos disciplina, que dá dons para os irmãos, supre o corpo de Cristo com dons de ensino, como nós vemos lá, profecia. Interessante a profecia ali, 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. O Evandro tem a medida da fé dele. Eu tenho a medida da fé. Eu não posso querer ter a mesma medida da fé do outro irmão. Um irmão que está mais exercitado, irmãos mais experientes. Um novo convertido, ele quer ser igual ao alemão. Ele quer ter o mesmo conhecimento do alemão. Não ambicioneis coisas altas. Orar devagarinho, nós vamos nos encaixar no nosso lugar no corpo e poder ser de auxílio. É do interesse de Deus. Nós temos sempre que pensar que o Senhor Jesus, Ele está edificando essa igreja, como Ele fala lá em Mateus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer isso? O Senhor Jesus está cuidando. Ele está suprindo. Quando nós falhamos, nós negligenciamos, como em Coríntios, lá, a parte da ceia. 11, estava sendo negligenciado as coisas naquela assembleia, o Senhor agiu em juízo para não condená-los como o mundo, porque eles eram filhos já. Então,
O uso do nosso dom tem que ser a medida da fé que Deus nos deu. E se nós ainda estamos encorajados, é que nós talvez não estejamos preparados ainda para usar o dom. Né? Então, para o uso do dom, é necessário haver um exercício. Vamos falar aqui, 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O ensino tem que repetir as mesmas coisas várias vezes. Para aquele que está ouvindo, às vezes, a dificuldade para ele entender algumas coisas. E até mesmo aquele que ensina, ele tem que aprender, ele vai ter que se dedicar. Ele vai ter que buscar. Em oração, ele vai ter que buscar. Como é que ele vai ensinar sem ele buscar? Os dons é exercício. Pensando nos dons, fazer uma aplicação também, a parábola das minas. O Senhor foi para longe e deu minas aos seus servos. Negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. O Senhor quer que nós exercitemos o nosso dom. Mas um novo convertido ele pode exercitar o dom na medida da fé dele. O que ele não pode é querer fazer igual o outro irmão. Entendeu? Nós podemos exercitar o nosso dom desde o início. Buscar exercitar. Mas na medida da fé que Deus nos dá. No ponto de fé que nós estamos. Pensando no negociar, né? Então, um multiplicou, os dois multiplicaram as minas. E o terceiro esconde a mina. E quando o Senhor volta e vai prestar contas, por que não colocaste no banco para que rendesse juros? Infelizmente, nós podemos pegar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e guardar. É como se nós tivéssemos uma aplicação bem prática. Uma máquina de cortar grama novinha ali, não, mas eu não vou usar, eu vou cortar grama de tesoura lá, que eu gosto que seja ferida nas minhas mãos. Um exemplo. Então, o Senhor Jesus, como cabeça de igreja, como aquele que edifica o seu corpo, ele vai nos equipar com dons. Privilégios, né? Privilégios que temos. 8. O que exorta que use o dom de exortar. Esse dom todo mundo quer, né? Exortar. E ser exortado, ninguém quer ser exortado. O que reparte, faça-o com liberalidade. Aqui eu falo das coisas materiais. O que preside, com cuidado. Aqueles irmãos que tomam a maior parte das questões administrativas, cuidado, né? O tempo que a gente vive exige muito cuidado. Existem aqueles que querem entrar, os lobos, e os que de dentro querem se levantar. Então existe um trabalho a ser feito entre os irmãos. Né? Não é só vamos pregar o evangelho e vamos encher Não, nós temos que ter um trabalho entre nós irmãos, um cuidado. Sempre é bom lembrar de Eutico. Ninguém viu que Eutico estava lá na janela sentado. Todo mundo prestando atenção em Paulo e Eutico cai na janela. Foi falta de cuidado ali. Então devemos cuidar dos nossos irmãos. Porque é muito triste se esse irmão vai num curso até ele cair. É muito pior. É melhor ele ficar triste conosco depois de uma exortação do que estar como um morto lá no chão e ter que ser arrastado para dentro depois. O que exercita a misericórdia com alegria. Misericórdia fala em dar também. Exercitar o dom sem reclamar. Isso aqui fala com alegria. Por quê? Voltando ao pensamento de Marta e Maria. Maria estava aos pés do Senhor e o Senhor fala que ela pegou a melhor parte. Na prática ela estava com o Senhor, a melhor que ela podia estar. Mas Marta estava nos seus afazeres. Qual é a palavra que usa lá? Ocupada com seus afazeres. Mas qual era o pensamento dela? Ela queria reconhecimento. Senhor, manda a Marta vir aqui me ajudar. Tipo assim, Senhor não está vendo o que eu estou fazendo e ninguém me ajuda? O uso do dom deve ser com um pensamento de sem querer reconhecimento dos irmãos. Estamos fazendo para Deus? Buscamos agradar a Deus ou aos homens? Mas ninguém vê, ninguém reconhece. Deus sabe. Deus sabe. Olha o que fala lá no versículo 18. Final do versículo. Eu recompensarei, diz o Senhor. O contexto aqui é vingança. Mas no tribunal de Cristo, nós vamos ser galardoados. Nós vamos receber galardão. Mas não devemos pensar no galardão. Devemos pensar no amor. O amor, misericórdia de Deus.